Gente, boa tarde. Eu sou o Rafael, da Solar Palau. Tá? Somos fabricantes de ventiladores. A empresa é uma multinacional espanhola. Já estamos aí com 64 anos de mercado, há 13 já aqui no Brasil. Tá? E nossas fábricas nós temos em Porto Alegre, tá? E em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o equipamento em si, o ventilador, tá? Como fazer a seleção dele, os termos que nós utilizamos, né, nessa parte de ventilação dos equipamentos. Então, e geralmente a gente fica para puxar um pouquinho sobre a história do ventilador, né? Sempre tem que ter algum engenheiro envolvido no meio, né? Para criar os cálculos. E esse cara, tá? Em 1882, foi o engenheiro Schüler Schatzweller. Tá? Ele foi o que iniciou, vamos dizer, o que fez o primeiro ventilador dos modelos que nós temos eles hoje. Né? Um motor elétrico, com as hélices mais propriamente ditas desenhadas. Tá? E isso ele fez justamente por uma necessidade da empresa que ele trabalhava. Tá? Não sei se está dando para enxergar direitinho, eu tentei aumentar, né, para a definição. Então eu vou falando aqui para vocês. Né? Geralmente quando nós estamos falando sobre os ventiladores, existem aquelas forças, né, físicas que nós utilizamos. Então o efeito axial, o efeito radial, a energia cinética, a força centrífuga, a centrípeta, todas essas energias que são geradas, né, pela movimentação do ventilador, eles estão descritos, né, como os seus serviços. E a gente vai falar um pouquinho deles, né, o que seria a parte de ventilação, o que seria da parte de exaustão. Né? Geralmente agora a gente sempre tem, quando a gente recebe solicitações, o pessoal fala assim, pô, eu preciso de um motor, né, é o termo bastante usado no nosso meio, né? Eu preciso de um motor forte para fazer uma exaustão de uma coifa. Então também vou mostrar para vocês alguns detalhes, né, que nós geralmente precisamos um pouco mais de informação para a gente gerar aquela cotação, né, de um equipamento satisfatório que vai atender todas as suas necessidades técnicas. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre são geralmente dois modelos bem tradicionais dos ventiladores industriais: o limit load, tá? E o zero. O limit load, ele praticamente é o termo, né, usado para carga livre, porque quanto mais você aumenta a sua rotação, maior você vai ter de velocidade e pressão. Porém, é porque ele tem o tipo de curva dele é uma curva constante, é um pouco diferente do Siroco. Tá? O Siroco, por ser um rotor com mais paz, ele gera uma curva de rendimento um pouco diferente, ele gera uma zona de instabilidade. Tá? Então também a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse detalhe, até porque quando a gente vai utilizar inversor de frequência, né, quando você utiliza um Siroco, geralmente você tem uma dificuldade de acertar o set point dele. Tá? E aqui, só para visualizar o que seria a nossa gama de produtos. Tá? Hoje nós temos ventiladores para atender uma exaustão pontual de lavabo de 100 metros cúbicos por hora, até o maior que nós temos utilizado, 600 mil metros cúbicos por hora. Um ventilador que a gente tem feito lá em diâmetro de 2,5 de boca de diâmetro. E, como nós tínhamos falado, os ventiladores, você tem tipos específicos para cada uso. Tá? E onde que vai esse tipo específico? É o tipo de rotor, né, que nós fabricamos eles. Então, geralmente nós vamos ter eles, que é o radial, que seria as pás retas, onde a gente utiliza muito para transporte de particulado, tá? Geralmente espoeiramento. É um ar mais pesado, é um ar que ele não é um ar limpo. Tá? Vamos dizer assim, aquilo que não for limpo, a gente sempre vai virar para limit load e radial. O limit load é um rotor com menos pás
e geralmente ele está inclinado para trás. Né? Ele utiliza, ele gera uma força centrípeta. Tá? O que seria isso? O fluxo de ar dele, ele gera para o centro do rotor. Né? Por isso que quando nós utilizamos equipamentos pleno-fãs, o que é um pleno-fã? É aquele ventilador que não tem a carcaça. Tá? Ele é o rotor, né, o motor. E por quê? Porque ele, justamente o fluxo de ar ele entra pelo centro, então você não precisa da carcaça para prender aquela vazão toda. Tá? E o limitilô, isso também é o limitilô, o siroco, as pás são curvadas para frente, só que uma característica muito interessante que você vai ver, geralmente é aquele rotor cheio de aleta, tá? Bem aletado. Aquele é um ventilador siroco. Ele é muito utilizado para altas vazões com pressões mais baixas. Tá? Comercialmente, né, vou até segurar isso, não vou nem passar isso para falar tecnicamente, mas mais comercialmente, nós seguramos a pressão de uso dele até uns 50 a 60 milímetros de coluna d'água. Tá? Acima disso, a gente vê muita vibração. Então, com o tempo ele pode acabar se desbalanceando, ele vai acabar gerando mais ruído. Né? Esses ventiladores, eles não têm como característica ser muito silenciosos. Tá? Até porque o motor elétrico, só o motor elétrico, tá? Ele já parte de 50 Hz, 50 decibéis. Então, quando você vai colocar junto com os equipamentos motor, ou os rolamentos, então sempre vai estar na faixa de 70 a 80, né? Mas existem mais barulhentos, né? Então, eu estou até falando isso porque geralmente é uma questão que quebra bastante a gente, né? Quando você está fabricando lá, você está montando a sua rede toda, o cliente às vezes não está nem te perguntando se vai funcionar, ele só vai perguntar para você, mas vai fazer muito barulho? Então, você tem que se preocupar com todo o seu sistema de rede de luz, de todo o seu projeto, e ainda se preocupar se vai fazer barulho ou não. O interessante desse gráfico aqui é para que vocês consigam ter uma visualização, né? Porque tem milhares de modelos de ventiladores, né? Axiais, radiais, no nosso tempo. Então, aonde que cada um vai entrar? Então, assim, mas como que você sabe que é um modelo ou quando você utiliza outro? Né? Então, aqui é um pouquinho para vocês terem uma noção, né? Quando a gente utiliza, ali ele está falando de RPM, mas vamos também entender o RPM como vazão e pressão, né? uma razão de vazão e pressão. Então, ele começa ali nos radiais, o siroco, o limit load, o vane axial, tubo axial, o propeller. Mas vocês vão ver também que a nível de construção mecânica, eles são muito parecidos. Então, vai ter alguma diferenciação, né, mais na parte de engenharia mesmo, tá? Desenho de hélice, né, aquele trabalho um pouco mais ali engenheirado, né, um bocal mais desenhado, justamente para você ter, né, avanços melhores da ventilação. Tá? Então, vou mostrar aqui os mais comuns, vamos falar, né? O axial. Tá? O axial geralmente ele vai ter a pá reta. Nesses aqui, também é utilizado para o propeller. Tá? A gente fala de axial porque é o efeito do ar que ele gera. O movimento do ar está sempre seguindo no seu próprio eixo. Tá? Então, essa seria a definição do axial. E por que a gente fala, né, o axial nesse sentido? Porque a pá, o rotor dele pode mudar também, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Né? Uma característica interessante desse tipo de ventilador, axial de barreta, ele movimenta uma vazão bem alta. Tá? Você vai ver aqui, eu não lembro agora o nome técnico, que tem aqueles ventiladores que o pessoal usa em fábricas, que você olha assim, ele gira bem devagarzinho, né? Big fan, os big fans. Né? Você vê ele, você olha assim, você fala, poxa, deve estar quebrado, porque aqui deve estar só, né, rodando devagarzinho ali, mas ele está movimentando uma massa de ar violenta. Né?
umas pás, geralmente ele tem 2 metros, 2,5 metros. É um ventilador bastante utilizado aí em supermercados, casas de material de construção, né? Aí, mostrando aqui um pouco do detalhe dele, ó. Então, a carcaça, a boca de aspiração. Um outro detalhe, deixa eu ver aqui. Geralmente, esses ventiladores, quando você seleciona eles, você vai ver que o rendimento dele, tá? O que seria o rendimento? A transformação da energia do motor, tá? Para a sua eficiência da movimentação do ar. Você vai ver que ele é sempre um pouco baixo. Ele vai estar ali na faixa dos 40%, 50% do percentual de aproveitamento. Tá? Então, ele não é um ventilador com um alto rendimento. E, geralmente, o porquê? Um detalhe bastante interessante. Está vendo ali, ali onde está o bocal de aspiração? Gente, o bocal num ventilador industrial, nós já fizemos alguns testes de laboratório, em alguns modelos ele pode chegar a 30% de rendimento. Só de você ter ele ou não ter. Então, assim, quando a gente fala de um ventilador de baixo rendimento, que não tem o bocal, então você já sabe que ali, na verdade, você está perdendo muito, né? Sem que você ter. Porém, o que acontece muitas vezes? Para você ter um bocal, você vai ter que ter um espaço maior, uma carcaça maior. Espaço, geralmente, na obra é algo que dificilmente a gente encontra, né? A gente tem. Mas também, a falta dele gera alguns problemas que a gente chama de efeito sistema. Tá? Então, muitas vezes, um detalhe que você faça na saída do ventilador, você acaba quase matando metade do seu projeto. Né? Infelizmente, a gente está falando alguma coisa, né, em torno disso. Mas é uma coisa que eu também falo. O pessoal, muitas vezes, depois que você já fez tudo, a pessoa chega lá, mas essa instalação não está certa. Não dá para se saber, porque se está certo ou está errado, vai depender do cálculo que foi feito. Tá? Porque se você tem que fazer uma saída muito bruta, logo na saída do ventilador, mas se você calculou aquela perda de carga, então ele não está errado. Tá? Você já sabia que ia acontecer isso e você se precaveu. Então você colocou um ventilador maior, você colocou mais pressão, mais vazão. Então, tudo que é calculado com antecedência não é erro. Né? Você já está prevendo aquele efeito. Aqui, ó, a curva característica do ventilador. Então, quando nós fazemos, né, o ventilador, fazemos os testes de laboratório, ele gera uma curva característica dele. Então, desde quando ele começa, né, vai subindo a rotação, você vai aumentando o vazão. Então, inicialmente, ele funciona dessa forma. E só que vocês vão ver também que a linha preta aqui, ó, ela é bem mais, não é tão acentuada, tá? Isso que vai mudar mais drasticamente de um modelo para o outro, tá? Aí, depois do axial, vamos falar aqui do centrífugo. Aí sim, agora, o que seria o centrífugo? O ventilador centrífugo tem esse nome porque ele muda o sentido do fluxo do ar. Então, você vai tomar o ar pela lateral e geralmente você vai descarregar ele para algum outro sentido, mas nunca pelo próprio centro. Então, isso seria a definição do centrífugo. E também aí eu falo do centrífugo. Por quê? Está vendo esse ventilador aqui, ó, lá, como eu falei para vocês, do pleno fan? Então, ele não tem a carcaça. Tá? Por quê? Porque ele não precisa da carcaça para gerar a sua pressão. Porque a vazão dele, ele está concentrando o ar pelo centro. Tá? Diferente do limit load. Então aqui dá para você ter uma noção. Esses dois de baixo são os limit loads. Então você vê pelo rotor que ele tem poucas aletas, né? E o de cima é o siroco. Você vê que ele é bem aletado. Mas também, uma coisa interessante para a gente verificar, ó, todos eles têm os bocais, né, pelas laterais, e você vê aqui pela montagem, tá? Esses aqui, ó,
que estão mostrando seriam os arranjo 4, tá? Esse ventilador pleno fan, e o 4K, aquele de cima. Um pouquinho mais para frente eu vou mostrar também essa diferença, porque 4 e 4K, né, que são os modelos, tipos de montagem, são os arranjos que nós temos deles. E também um esquemático dele para vocês verem. Geralmente, tá, esse daqui, a gente está detalhando, seria um arranjo 3. Tá? Qual que é a diferença dele? Está vendo aqui, ó, essa base do local? É onde fica o rolamento. No arranjo 3, o rolamento, o local dele, fica dentro do fluxo do ar. Então, por isso que geralmente nós utilizamos eles para movimentação de ar limpo. Tá? Por quê? Porque a sujeira junto no rolamento vai diminuir bastante a vida útil dele. Né? E fica também mais difícil de você fazer uma manutenção, né, preventiva. Porque geralmente para você fazer uma manutenção você vai ter que desmontar aquele pedaço da lona, né, tirar ele, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, geralmente, nós sempre indicamos o modelo arranjo 3 para a movimentação de ar limpo. Aqui o rotor limit load, o bocal. Tá? E também aqui mostrando um pouquinho da sua curva característica. Agora, olha aqui uma coisa interessante, está vendo? Isso aqui essa imagem da minha esquerda é o que nós utilizamos pelo nosso aplicativo Vortex. Né? Eu vou falar, tem lá na frente, mas eu vou falar agora também. O Vortex é um software nosso, um dos mais antigos até de mercado, né? Muitos de vocês já conhecem ele. E ele trabalha offline, você instala ele na máquina, tá? E vai trabalhando. Aqueles que tiverem o Vortex instalado, dá uma olhadinha na versão. Tá? Se vocês puderem fazer uma atualização, porque com o passar do tempo nós tivemos várias mudanças. Fizemos alguns melhoramentos, tá, dos bocais. Né? Os motores também tiveram uma grande melhora de rendimento. Tá? Quando eu falei para vocês da mudança de bocal, a tecnologia evoluiu bastante. Né? Hoje nós temos os softwares que nós literalmente fabricamos o ventilador todo dentro do software e geramos, né, o trabalho deles. Então a gente consegue prever fadiga, itens de sobressalência, tudo com antecedência. Tá? Então o nosso aplicativo está bastante atualizado em cima dessas modificações. Tá bom? E aqui também pela curva você já começa a perceber que a sua curva de rendimento ela começa a já ficar um pouquinho mais abrupta, tá? Porque a pressão e vazão dela ele muda bastante com uma pequena mudança, né? Vamos dizer, quando a gente utiliza no caso do inversor. Tá bom? Essa característica, essa curva aqui, ó, é o que a gente chama a curva do Vortex. Deixa eu ver. Essa curva do Vortex, quando nós utilizamos aqui o Ciro, geralmente, tá, nos nossos aplicativos, nós tiramos aquela área, tá, de instabilidade. O que é essa área de instabilidade? Olha essa figura aqui da direita, né? Aqui, ó, tá, o ventilador ele tem essa, ele recai, sobe de novo para depois fazer a sua curva de rendimento. Agora, me fala uma coisa, geralmente quando nós fazemos a seleção do ventilador, nós sempre utilizamos ele num nível mais alto de selecionamento, justamente para te dar o melhor rendimento possível naquele ponto. Agora você vai imaginar, você está aqui, ó, só que você colocou um inversor de frequência, tá? E aí você aumentou, diminuiu. Como que o inversor de frequência vai saber se você está aqui ou se você está aqui? Está vendo essa deficiência aqui, ó? É isso que, por causa desse tipo de deficiência, que às vezes gera um pouco de dificuldade no inversor de frequência. Então, quando você está regulando lá, né, no seu variador, você percebe que a amperagem começa a subir ou a baixar, né? Justamente por causa disso.
quando você utiliza o siroco, você às vezes cai nessa zona de instabilidade. Tá? Então, é um detalhe. E assim, o inversor também vai funcionar no siroco. Tá? Só estou falando isso porque às vezes isso acontece e você às vezes não está visualizando. Né? Porque em campo você está só com o problema, entendeu? Em campo é você e a solução. E aqui, pelo menos, a gente consegue te mostrar um pouquinho, né, o que vai estar acontecendo ali para conseguir se imaginar já. E se isso acontecer, você já saber da onde que você vai, né, gerar algum artifício para sair disso. Aqui o ventilador centrífugo tubular. Você lembra quando eu falei lá do Proper? Você vê, ó, o centrífugo tubular, ele praticamente é um ventilador axial. Né? Por quê? Porque o fluxo do ar está passando pelo centro. Ele faz isso aqui. Tá? Só que ele está utilizando aqui o rotor limit load. Então, é um tipo de ventilador que nós conseguimos utilizá-los para alta vazão e alta pressão. Tá? Então, nós conseguimos utilizá-lo para cozinhas industriais, pressurização de escada, extração de fumaça. E por que disso? Você vai falar, pô, mas para a cozinha eu não posso ter motor no fluxo do ar, porque vai sujar. Aí nós temos o arranjo 9, o motor fica fora do fluxo do ar. Tá? Aqui, nesse caso, é o arranjo 4, o motor está dentro. Então nós vamos utilizá-lo justamente para a movimentação de ar limpo. Tá? Agora, o ar limpo pode ser limpo e quente. Tá? Então, por isso que nós utilizamos ele também, no caso, para extração ou pressurização de escada. Tá bom? E um outro detalhe, por que ele também tem alto rendimento? Tá? Ó, ele usa os bocais. Então, quando nós falamos lá que os ventiladores, né, que justamente tem um alto rendimento para o teu bocal, então, como que funcionaria isso? No caso dos axiais, ele vai estar com um rendimento próximo de 40% a 50%. Os sirocos trabalham de 60% a 70%. Os limit loads a gente consegue, dependendo de uma boa seleção, até uns 80%, 85% de rendimento, que é algo muito, muito bom. Né? Quando a gente está trabalhando com ventiladores, por que agora você fala assim, pô, mas é toda, não é toda vez. Porque às vezes você acha, você consegue ali um ponto de operação muito bom, né? Bem equilibrado entre vazão e pressão, que cai certinho, às vezes, na rotação do motor, né? Fica perfeito, sabe como dá tudo certo. Mas às vezes você acha algumas necessidades que você tem que ir até o ápice, até o limite daquele modelo. Tá? Mas ele é um modelo bastante versátil. Aqui também mostrando um pouquinho da parte da construção dele. Né? Então aqui o disco que seria o rotor limit load, o bocal. A construção dele é bem simples. Né? Quando a gente utiliza o modelo arranjo 9, que a gente coloca o motor para fora, tá? Ele tem uma carenagem por trás que justamente protege o rolamento, protege a correia. Tá? Então não é que ele fica aberto, lá solto, não. Ele tem toda uma carenagem de proteção. Aqui também um pouco da curva, você vai ver que praticamente é igual ao do limit load. Né? Por quê? Porque é o tipo de rendimento que é gerado pelo rotor. Então é isso que você vai encontrar, né, quando fizer a seleção dele. Aí quando nós estamos mostrando lá para vocês os tipos de arranjo, o que seria o arranjo? É o tipo de montagem que nós conseguimos fazer desses ventiladores. E para cada tipo de uso, a gente consegue, né, uma montagem mais específica, algo que vai te dar um rendimento melhor na sua obra. Então a gente vai ter aqui o arranjo 1. O arranjo 1, aqui no detalhe, ó, tá vendo aqui, ó, o eixo está para fora aqui, ó. Aqui está um mancal com rolamento. Aqui dentro não tem rolamento, tá? Esse rotor ele está em balanço. Então, ele é utilizado para cozinha industrial, para pressurização de escada, extração de fumaça. Por quê? Porque o rolamento dele, o mancal, está protegido do lado de fora. Quando a gente utiliza para cozinhas industriais, a gente coloca dreno e porta de inspeção. Tá?
para a extração de fumaça é praticamente a mesma construção, só não colocamos esses acessórios, que eles são solicitados apenas para cozinhas industriais. O arranjo 3 aqui, ó, tá? Esse aqui é aquele caso que eu mostrei para vocês, que o mancal está dentro do fluxo do ar, né? Então, ele é praticamente uma das montagens mais comuns dos ventiladores industriais, do centrífugo, tá? O arranjo 4, ele contém como característica, ele não tem polia e nem correia. Então, o rotor, ele está ligado diretamente no motor. Agora, qual que é por que a gente não usa sempre ele? Vamos lembrar que os motores elétricos, eles estão padronizados em algumas rotações, tá? Então, nós vamos ter ele com 2 polos, 4 polos, 6 e 8 polos. Cada um deles tem um RPM específico, tá? Também, os motores elétricos, o mais comum é o 4 polos. Então, quando você vai comprar, você vai ver que o preço dele já é o que está geralmente mais em conta. Então, 2 e 6 polos, quanto mais polos, geralmente mais caro ele é. Mas por quê? Porque a rotação dele é um pouco menor, né? Cada um deles é menor. Tanto que de 2 polos, ele tem uma média, né, de 3.500 RPM. O de 4 polos, 1.750. Literalmente, um minuto. O de 6 polos, 1.250. O de 8, 850. Então, a gente sempre vai procurar aquele motor que chega mais próximo da vazão que você precisa, quando você não pode utilizar a polia e correia. E no arranjo 9, um detalhe interessante do arranjo 9, ele é muito parecido com o arranjo 1, tá? A nível de construção mecânica. Qual que é a diferença? O motor, aqui ó, a gente tem uma base única, né? O motor fica aqui atrás. No arranjo 9, o motor está aqui, ó, está aqui no cavalete, tá? É como se ele tivesse fixado aqui, ó, nessa parte do ventilador. Então, quando você às vezes não tem aquele espaço muito grande na casa de máquinas, por que a gente usa sempre o arranjo 9? Pô, sai mais barato, né? Você não precisa da base única. Porém, ele tem uma limitação do tamanho do motor. Você não vai pôr um motor de 30 cavalos na sua base. Por quê? Vamos lembrar. Embora, né, a Solarpalau, a Altan, a gente é bastante conservador nas normas, mas você não vai colocar uma barra de um par, né, uma chapa de um par, um cavalete, só para segurar o motor. Então tem a limitação do tamanho deles, né? Então, quanto maior o motor, aí sempre é interessante jogar para um arranjo 1, onde você vai colocar numa base, até para fazer manutenção posteriormente, né? Porque quem já andou, né, quem faz manutenção aí, tem que ficar levantando um motor de 10 cavalos, 5 cavalos, né? No começo do dia, o motor pesa um tanto, no final do dia, esse motor parece estar, você está levantando o equipamento junto, né? Então, é sempre muito bom a gente lembrar, né, dos colegas que vão depois manter todos o sistema funcionando. Aqui, eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de detalhe, né? O arranjo 1, uma foto um pouquinho maior. Aqui, ó, no nosso caso, as áreas, os elementos girantes, estão em laranja, mas não é NR12, tá? Ele não está dentro da norma. Quando vocês precisarem de equipamento que atende da norma, você tem que pedir, porque a gente tem que tomar alguns. Geralmente nós apenas cuidamos da parte de cores. A parte de botoeira, esses outros detalhes da norma, nós não incluímos deles. Aqui o arranjo 3, né, mostrando ali. Olha, gente, essa foto aqui é bastante antiga, por isso que essa nossa proteção aí da polia e correia ainda é de grade. Essa foto aí, não sei nem como que já é para ter trocado, porque hoje está bem diferente, tá? Isso ainda era quando o logo da empresa era verde. A gente estava falando de um bom tempo. Aqui os detalhes do arranjo 4. O arranjo 4, ele usa o cavalete para apoio.
O 4K, ele já vai direto na carcaça. Então, e aí o que é interessante? Aí é um detalhe do motor. O motor, para a gente fazer o arranjo 4K, ele tem um flange, que ele chama flange FF. Tá? Essa flange que vai unir, né, o ventilador dentro do seu rotor. Geralmente a gente utiliza o 4K quando os motores são selecionados de tamanho menores. Quando é um motor pequeno, um motor mais leve, a gente tenta colocar no 4K para ficar melhor para a instalação. Aí eu trouxe até um detalhezinho, que é o arranjo 8. O arranjo 8 acabou saindo um pouco de desuso. Antigamente, tá, ele era bastante utilizado. Utilizava-se mais do que o arranjo 1. Qual que é a diferença? Geralmente ele é utilizado para ventiladores que nós chamamos de sopradores, tá, que tem uma vazão nem tão alta, mas uma pressão extremamente alta. E ele utiliza uma luva elástica. Né? Agora, por que ele saiu em desuso? Como eu falei para vocês, esses ventiladores eles eram muito utilizados para alta pressão. E o que acontece quando você liga um ventilador que já está preparado para uma alta pressão? Ele tem um torque, né? Ele gera um Newton, uma pressão, uma força muito forte no seu eixo. Então, essa luva elástica ela absorvia parte disso. Com o avanço da tecnologia, geraram-se os soft starts. Então, dificilmente hoje um ventilador desse parte já com aquela potência toda. Ele vai partir em rampa, né? Os cabos de energia não precisam ser mais aquela bitola gigante. Então, tudo facilitou. Então, né, ele já não usa mais aquele torque todo de partida. Praticamente foi isso que foi levando um pouco desse ventilador, né, para cair em desuso. Tá? Ao arranjo 9, quando nós falamos aqui dos motores, né, fora do fluxo, então, tanto aqui no axial, né, no tubular, quanto nos modelos centrífugos. Tá? Aí, como nós estamos falando dos modelos, quando a gente falou, né, você precisa do ventilador fora do fluxo, dentro do fluxo, tá? Também existem normas específicas para você detalhar a posição que você precisa dele. Né? Então, vamos ter, praticamente, são sempre dois sentidos, que é o horário e o anti-horário, e praticamente você consegue instalar ele em seus 360 graus. Sempre lembrando que, né, a gente vai informar isso com o fabricante. E por que isso? Né? Assim, quando usar um, quando usar outro? Grande parte disso vai ser exposto em cima do seu projeto devido ao seu layout de uso. Né? Por quê? Porque às vezes você vai ter uma parede onde o ventilador vai ficar encostado. Então, vamos sempre imaginar. A gente sempre tem que procurar deixar, né, o lado da polia, da correia, sempre com um acesso mais fácil. Como que você vai fazer para trocar uma correia com um ventilador colado na parede? Né? E vocês sabem bem que isso é uma grande verdade. Né? Quantas obras a gente vai aí, às vezes você não consegue nem chegar no ventilador, quanto mais a tirar alguma coisa dele. Né? Então, sempre vamos ter aqui, ó, 0,45, 90, assim. Então, todos esses modelos, todos esses graus, são ângulos que nós conseguimos fabricar eles, tá, para vocês. E aqui falando, tá, sobre a carcaça. E aí, aqui é sobre a posição do motor. Tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso. Por quê? Eu consigo colocar o motor nos 4 cantos do ventilador, de acordo com o projeto que vocês vão mencionar. Justamente pensando, né, numa manutenção posterior. Tá? No caso do arranjo 9, né, a gente falou que o motor vai ficar naquela base dele, só tem 2 posições. Ou é na frente ou é atrás. Tá? Conforme ele está aqui. Ó, W e Z. Tá? E no caso dos outros arranjos, a gente consegue colocar ele nessas 4 posições. Tá? Às vezes não parece
tão interessante, mas quando você trabalha com ventiladores de grande porte, quando você trabalha com, geralmente, motores de 30, 50, 100 cavalos, geralmente o motor, ele é montado, você não leva um conjunto pronto para lá. Você coloca geralmente um motor depois, né? Até por causa de içamento, por causa de posicionamento. Geralmente, dentro da nossa empresa, os ventiladores acima de 100 cavalos, nós fazemos o teste de start dele na obra, tá? Tanto que geralmente a gente cobra uma visita, vai o nosso técnico lá, que vai dar uma olhada se está alinhado direitinho, até porque a movimentação de ventiladores desse tamanho é muito complicado, né? Então, geralmente, quando nós vamos fazer a seleção desses ventiladores, a gente vai precisar do quê? De informação. Da vazão que você vai utilizar, da pressão que você vai utilizar. Aí o pessoal geralmente fala assim, pô, mas está perguntando muita coisa, né? Bem, quanto mais informação vocês nos passam, melhor a gente vai fazer uma seleção para vocês, né? Então, o tipo de ar que vocês vão utilizar, se é para gordura, se é para só para uma exaustão de garagem, o que seja, né? A gente sempre vai conseguir trabalhar em conjunto com isso. E aonde nós sempre utilizamos nossos dois aplicativos, o Vortex, que eu falei para vocês, e o EasyVent, que ele é um aplicativo que está dentro do nosso site, ele é online, tá? Então, sabe aqueles ventiladores menores que nós temos, que é o que nós fazemos da Espanha, e nós temos até aqui em demonstração, é possível fazer toda a seleção dentro desse software. E ele sai a ficha técnica dele direitinho, tá? Com todo o detalhamento, tá? Tudo bem, muito bem explicado. Gente, eu agradeço bastante toda a atenção de vocês. O que vocês precisarem aí, dúvidas, alguma coisa, estamos à disposição, tá bom?